No Monte Nebo, onde Moisés tinha acabado de fechar os olhos para a eternidade, o ar não estava apenas rarefeito. Estava carregado de uma tensão que faria tremer até os anjos mais antigos. A missão de Miguel, o arcanjo protetor de Israel, era simples, solene e definitiva: ocultar o corpo de Moisés. Por ordem direta de Deus, aquele corpo, que abrigou a alma do maior legislador da humanidade, que esteve diante da sarça ardente e falou face a face com o Criador, não deveria ter um túmulo conhecido. O motivo era claro: evitar a idolatria. O povo que Moisés liderou pelo deserto era propenso a se desviar, e um túmulo sagrado dedicado a ele rapidamente se tornaria um templo proibido, uma distração do único Deus verdadeiro. Miguel desceu dos céus, sua presença uma explosão de luz dourada e azul cobalto, com a tranquilidade implacável de quem cumpre um dever sagrado. Ele se aproximou do corpo inerte, a pele ainda aquecida pelo último suspiro, pronto para erguê-lo e levá-lo a uma sepultura anônima, selada pelo poder celestial. Foi nesse momento de silêncio e devoção que a atmosfera explodiu em um barulho de poder profano. Um portal de sombras e brasas se abriu ao lado do corpo. Dele emergiu uma figura que não precisava de introdução, pois sua maldade ecoava por toda a criação. Lúcifer. Não era mais o anjo de luz que um dia fora, mas um ser de beleza corrompida, cujos olhos ardiam com a arrogância de quem ainda se via como o primeiro e o mais brilhante. Ele não veio disfarçado, mas em sua majestade infernal, acompanhado por um cheiro de enxofre e uma risada seca que bateu nas pedras. Ora, ora, sibilou a voz da tentação, deslizando até o cadáver. Vejo que chegamos ao mesmo banquete. Miguel parou. Sua espada de fogo permaneceu na bainha, mas a aura ao seu redor se solidificou em uma barreira impenetrável de santidade. Ele não demonstrou surpresa, apenas uma tristeza profunda por aquela eterna rebeldia. Saia daqui, estrela da manhã, ordenou Miguel, sua voz ressoando com a autoridade de quem nunca hesitou. Esta alma foi redimida e este corpo pertence à terra. Sua reivindicação é nula. Lúcifer gargalhou. Redimida, este homem? Este assassino que matou o egípcio, que duvidou de seu mestre inúmeras vezes? Não se iluda, Miguel. O corpo é meu por direito. A afirmação era ousada e, para a surpresa do arcanjo, profundamente perturbadora. Lúcifer gesticulou para o corpo de Moisés. Este vaso é uma ferramenta poderosa. O corpo de um homem tão impregnado da glória divina, que foi um mediador entre o céu e a terra, é um tesouro que não posso deixar nas mãos dos mortais. Pense no que eu poderia fazer com ele. Eu o ressuscitaria como um falso Messias. Eu o levaria em triunfo diante das nações e as corromperia com a prova física de que mesmo o maior dos justos pode ser manipulado por um poder que não é o do seu Deus. Ele queria o corpo para profaná-lo, para transformá-lo em uma arma de destruição espiritual, um monumento à sua própria capacidade de perversão e blasfêmia. Era um ato de malícia suprema, focado não apenas em um corpo, mas em minar a fé de todo um povo. A disputa não era sobre a alma de Moisés, que já estava segura no paraíso, mas sim sobre o símbolo que o corpo representava. Se Lúcifer vencesse, teria um instrumento de engano tão poderoso que poderia atrasar o plano de redenção por eras. Mas Miguel não podia lutar. Não com armas, não com força bruta, pois Lúcifer estava em seu elemento, e uma batalha ali correria o risco de danificar o corpo, e pior, dar mais atenção ao próprio diabo. A ordem de Deus proibia a violência. Miguel tinha que vencer Lúcifer com algo mais poderoso que a espada. Lúcifer avançou para tocar o corpo. Seus dedos quase alcançaram o linho da vestimenta. O que se seguiu é a parte mais chocante da história. Uma cena registrada em textos antigos e pouco compreendida até nos círculos celestiais. O arcanjo, em vez de recorrer à sua força esmagadora, fez algo que desarmou completamente o príncipe das trevas. Algo que provou ser a única arma que Lúcifer não podia combater. Ele o confrontou com a verdade, e a maneira como o fez é o que chocou o próprio diabo. Se você gostou dessa história e quer saber como Miguel derrotou Lúcifer sem usar a força, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. A continuação
vai te surpreender. Obrigado por assistir. A mão de Lúcifer pairava a centímetros do corpo de Moisés. A vitória estava quase ao seu alcance. Ele sentia o poder latente daquele corpo, a energia que seria sua para corromper. Ele esperava a explosão habitual de fúria e poder de Miguel, o fogo, o trovão, a retórica divina. Era assim que todas as disputas terminavam, e ele estava pronto para o combate, mas Miguel não atacou. Ele não usou a Flamberg. Em vez de avançar, ele deu um passo para trás, criando uma distância de respeito que, paradoxalmente, aumentou sua autoridade. O arcanjo mestre, o comandante das milícias celestiais, estava prestes a se comportar não como um guerreiro, mas como um advogado. Ele fixou seus olhos de fogo puro em Lúcifer. E a luz que emanava dele não era destrutiva, mas penetrante, expondo as trevas. Você me confronta com as falhas de Moisés, com seus pecados passados, alegando que isso lhe dá direito a este corpo, declarou Miguel, sua voz calma, mas com a ressonância de todos os céus. Você menciona o homicídio no Egito, a dúvida na rocha. Tudo isso é verdade e está registrado. Lúcifer sorriu, um triunfo frio. A lei é minha. O salário do pecado é a morte, e este corpo de morte pertence ao mestre da morte. A lei não é sua, retrucou Miguel com força controlada. A lei pertence àquele que a deu. E você conhece uma lei maior do que as que Moisés escreveu. A única que você não pode anular, a soberania do mestre. Então, Miguel invocou a arma que chocou o diabo. Ele não argumentou sobre a pureza de Moisés, nem sobre o seu destino, nem mesmo sobre a injustiça de Lúcifer. Ele não entrou em um debate teológico. Em vez disso, ele apelou à jurisprudência celestial mais fundamental, um princípio que até o acusador era forçado a reconhecer. Miguel citou um princípio de autoridade direta. Ele sabia que, ao tentar forçar um duelo, Lúcifer procurava arrastar o arcanjo para um terreno de orgulho e violência, onde o diabo se sentia mais confortável. O arcanjo assumiu uma postura de deferência e submissão total ao seu Criador, algo que era a antítese do orgulho de Lúcifer. Ele se recusou a dar peso à disputa, recusou-se a fazer dela uma questão de honra pessoal ou poder. Foi então que Miguel proferiu a frase que, segundo a tradição, fez Lúcifer recuar em desespero e fúria impotente. Não foi uma maldição nem um ataque. Foi uma recusa em julgar, uma renúncia ao próprio poder, transferindo toda a responsabilidade para a autoridade suprema. Eu não me atrevo a trazer contra ti um juízo de maldição, declarou Miguel, sustentando o olhar. Mas o Senhor te repreenda, este foi o choque, e foi o... Lúcifer esperava um insulto, uma ameaça de destruição ou um debate sobre mérito. Ele esperava que Miguel agisse como um igual ofendido, mas ao dizer, o Senhor te repreenda, Miguel fez 3 coisas devastadoras. Reconhecimento da jurisdição. Miguel admitiu que não era seu papel julgar Lúcifer ou condená-lo, mesmo que o diabo fosse claramente culpado. Ele recusou a tentação de agir por conta própria. Autoridade inquestionável. Ele invocou a única autoridade que Lúcifer ainda respeitava e temia, a de seu Criador. Foi um lembrete de que, apesar de toda a sua rebelião, Lúcifer continuava a ser uma criatura sob o domínio de Deus. Desarmamento pessoal. Miguel desarmou completamente o diabo, removendo o elemento da briga pessoal. Sem um debate ou uma luta, o propósito de Lúcifer de incitar a desordem e a arrogância foi frustrado. A frase foi um golpe de mestre na psicologia do adversário. Lúcifer prospera na contenda, na legalidade fria e na arrogância do poder. Quando Miguel agiu com humildade perfeita e obediência absoluta, o diabo não teve resposta. Seu argumento legalista de que Moisés era um pecador foi confrontado não por uma defesa da pureza de Moisés, mas pela declaração de que a graça e o julgamento final pertenciam apenas a Deus. A luz de Miguel se intensificou, não por força bruta, mas pela simples pureza de sua submissão. A repreensão foi entregue. Lúcifer soltou um rugido de frustração. Ele havia perdido o argumento não para um exército ou uma arma mágica, mas para o poder da deferência. O plano de corromper o corpo de Moisés e usá-lo como arma doutrinária estava arruinado. O confronto havia se encerrado de forma unilateral,
humilhando o acusador. Com um último olhar de ódio, o portal de sombras se fechou com um som seco. E o diabo se retirou, derrotado não pela força, mas pela simples obediência do arcanjo. O corpo de Moisés estava seguro, mas a história não termina aqui. O que aconteceu depois da retirada de Lúcifer revela a verdadeira profundidade do que Moisés havia alcançado. O arcanjo agora tinha que terminar sua missão, e a forma como ele o fez foi o toque final no destino do grande profeta. Com a retirada humilhante de Lúcifer, a paz retornou ao topo do Monte Nebo. Miguel respirou fundo, a luz de sua presença acalmando o ar que ainda vibrava com a malevolência do diabo. O arcanjo havia cumprido a parte mais perigosa de sua missão: garantir que a disputa não contaminasse o corpo sagrado nem abrisse margem para a manipulação infernal. Agora, restava a parte final da ordem do Altíssimo: ocultar o corpo. Miguel se ajoelhou ao lado de Moisés. A Escritura diz que, aos 120 anos, Moisés não tinha a vista escurecida nem o vigor diminuído. Era um corpo de incrível santidade e poder. O arcanjo o ergueu com a reverência que se reserva a um templo. Em vez de simplesmente levá-lo para uma cova na terra, Miguel executou um ato de ocultação que era, em si, um milagre. Utilizando a mesma luz divina que o cercava, ele envolveu o corpo do profeta em um casulo de energia pura, transportando-o para uma dimensão à parte da percepção humana. Era um túmulo celestial, inacessível a vivos ou mortos, exceto pela vontade expressa do Criador. O corpo de Moisés foi transmutado e escondido em um local que ficava aquém do céu, mas além da terra. O propósito dessa ocultação radical era, como já mencionado, evitar a idolatria. Mas há um significado mais profundo. A revelação chocante, a disputa entre Miguel e Lúcifer, registrada na Epístola de Judas, versículo 9, não era sobre quem tinha o direito de possuir um cadáver, mas sobre o futuro papel de Moisés. Moisés, o grande mediador da velha aliança, não podia permanecer sepultado como um homem comum. A história secreta, sussurrada nos concílios celestiais, revela que Deus tinha um plano único para ele. Anos, séculos, milênios se passariam. O tempo avançou até que, no auge do Novo Testamento, no topo de outro monte, o Monte da Transfiguração, Jesus de Nazaré ascendeu em glória. Ele não estava sozinho. Ao lado dele, o Cristo, apareceram dois homens conversando sobre o êxodo que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas 9:31. Quem eram esses dois? Elias, o profeta que nunca experimentou a morte, tendo sido levado ao céu em uma carruagem de fogo. Segundo Reis 2:11. Moisés, o homem cujo corpo havia sido disputado por Lúcifer séculos antes e que havia sido secretamente escondido por Miguel. Este é o verdadeiro choque e a conclusão surpreendente da disputa. Ao invocar a repreensão de Deus e proibir Lúcifer de tocar ou reivindicar o corpo de Moisés, Miguel não estava apenas defendendo um cadáver. Ele estava preservando-o para um propósito futuro e crucial. Lúcifer queria o corpo de Moisés para provar que a morte e o pecado eram absolutos, e que nem o maior dos profetas poderia escapar de seu domínio. Miguel, no entanto, garantiu que o corpo de Moisés pudesse ser reconstituído e glorificado para aparecer ao lado de Jesus. A presença de Elias, o representante dos profetas, que não morreu, e de Moisés, o representante da lei, que morreu e ressuscitou temporariamente com um corpo glorificado, na transfiguração serviu como uma poderosa validação. A lei e os profetas testemunhavam a favor de Cristo. A vitória de Cristo sobre a morte é tão completa que ele pode até mesmo trazer de volta o corpo de um homem que foi escondido pelo arcanjo para um propósito único. A atitude de humildade e obediência de Miguel, o Senhor te repreenda, não apenas venceu a arrogância de Lúcifer, mas também abriu o caminho para que Moisés se tornasse um dos principais testemunhas celestiais da glória de Jesus. A disputa não foi apenas sobre o passado de Moisés, mas sobre seu papel insubstituível na história da redenção. O diabo, em sua arrogância, nunca compreendeu que a lei que ele citava, o salário do pecado é a morte, seria cumprida e superada pela graça.
O corpo que ele cobiçava se tornou, em última análise, uma prova da vitória de Deus sobre a própria morte que ele controlava. A disputa pelo corpo de Moisés, embora breve e de natureza legal celestial, permanece como um dos momentos mais instrutivos da narrativa bíblica e apócrifa. Ela encapsula a diferença fundamental entre o céu e o inferno, entre o arcanjo e o anjo caído, a qualidade da autoridade. Lúcifer, o acusador, busca a autoridade através da reivindicação, da acusação e da legalidade fria. Ele acreditava que, por Moisés ter pecado e a lei exigir a morte, o corpo estaria sob sua jurisdição. Sua autoridade é baseada no orgulho de saber quem ele era e no direito de exigir punição. Miguel, o príncipe, demonstra que a verdadeira autoridade celestial não reside na força ou no conhecimento legal, mas na submissão e humildade. Ao dizer, "O Senhor te repreenda", Miguel abdicou de sua própria capacidade de julgamento e deferiu o caso ao juiz supremo. Sua autoridade é baseada na obediência absoluta e na humildade disciplinada. Esta atitude é a chave para desarmar a maldade. O diabo, em sua essência, não suporta a humildade. Ele não tem ferramentas para combatê-la. Onde há luta, arrogância, debate pessoal e reivindicação de poder, ele prospera. Mas quando confrontado com a pura renúncia ao ego e a total dependência da vontade divina, seu poder se esvai. A repreensão de Miguel não foi um ato de força, mas um ato de fé e subordinação, que revelou a Lúcifer sua contínua posição de criatura sob o domínio de Deus. A lição para a humanidade. A história nos choca porque, intuitivamente, esperamos que um arcanjo use sua espada de fogo para vencer um demônio. O que Miguel nos ensina é que as batalhas espirituais mais críticas não são vencidas com poder bruto, mas com integridade moral e submissão. A vitória final sobre a arrogância do mal é alcançada através da humildade que se recusa a entrar no jogo da vaidade. O selo do destino de Moisés. O desfecho, com Moisés aparecendo glorificado ao lado de Jesus na transfiguração, é a prova cabal de que a intervenção de Miguel foi perfeitamente orquestrada. O corpo que Lúcifer queria transformar em um ídolo de perversão e um símbolo de derrota da lei, Deus transformou em uma testemunha da nova aliança e um símbolo da vitória sobre a morte. O fato de Moisés ter ressuscitado temporariamente com seu corpo preservado ou reconstituído, enquanto Elias nunca morreu, demonstra que ele foi o elo final entre a lei e a graça. Ele havia cumprido seu propósito na terra, e Deus o honrou com um destino singular. Este evento assegurou que o povo de Israel não teria um túmulo para adorar, mantendo o foco no Deus invisível. Lúcifer fosse humilhado em seu próprio campo de batalha, a legalidade. O corpo de Moisés estivesse pronto para seu papel profético na transfiguração, servindo como a ponte física entre a antiga e a nova aliança. Em suma, o que o anjo Miguel fez não foi um ato de violência, mas um ato de jurisdição e humildade inabalável. Ele não lutou pelo corpo. Ele o entregou ao seu dono legítimo, usando a única arma que o diabo não podia rebater: a autoridade do nome de Deus. E essa atitude garantiu que o profeta da lei se tornasse um profeta da glória.